meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem e que Deus continue protegendo cada um de vocês. Hoje, na nossa aula de ciências, iremos revisar alguns conteúdos que estão no trabalho avaliativo de ciências. O conteúdo sobre como funciona o nosso corpo e sistemas, e também iremos ver nessa aula algumas doenças e suas causas. Iremos revisar. Vamos iniciar na página 150, como funciona o nosso corpo e sistemas. Vamos revisar os sistemas do corpo humano. O corpo humano, ele é formado de várias partes, certo? Essas partes, quando realizam a mesma função, elas vão formar os sistemas do corpo. Os sistemas do corpo humano, eles desempenham funções importantes, certo? Que nós iremos revisar as funções desses sistemas. É importante também falar que os sistemas do corpo humano, eles trabalham em harmonia, certo? Eles trabalham de forma integrada. Então, é muito importante que todos os sistemas do corpo estejam em bom funcionamento, certo? Então, vamos começar falando do sistema locomotor. Vamos ver a função desse sistema. Os ossos e os músculos compõem o sistema locomotor. É ele que sustenta o nosso corpo e nos permite fazer os movimentos. Bom, então, o sistema locomotor, a função dele é justamente com relação aos movimentos do corpo. Ossos e músculos. Os ossos sustentam o corpo e os músculos, eles vão dar o movimento que o nosso corpo precisa, certo? Agora vamos falar de outro sistema importante, que é o sistema digestório. Vamos ver a função do sistema digestório. Durante a digestão, os alimentos são quebrados em partes muito pequenas até que o organismo consiga absorver os nutrientes. Esse processo é realizado pelos órgãos do sistema digestório. Então, o sistema digestório ele é responsável pela digestão dos alimentos, em transformar os alimentos em nutrientes que irá alimentar todas as células do nosso corpo, certo? Então, o alimento ele sofre reações químicas, as transformações dentro do nosso organismo, certo? Agora vamos ver a função do sistema respiratório. Olha, o sistema respiratório ele é responsável pela respiração, certo? Então, pela respiração, nosso corpo retira gás oxigênio do ar e libera gás carbônico. Então, o sistema respiratório ele é importante, certo? Ele é responsável pela respiração e nesse processo da respiração, certo, acontecem as trocas de gases, as trocas gasosas. Nós absorvemos o gás oxigênio e eliminamos o gás carbônico. Então, é um processo importante, certo, para o funcionamento do nosso organismo. Agora vamos falar do sistema cardiovascular. Vamos ver a função desse sistema. O sangue circula constantemente pelos vasos sanguíneos do sistema cardiovascular, levando a todas as partes do nosso corpo o alimento e o gás oxigênio de que necessitamos para viver. Então, aqui nós podemos observar que o sistema cardiovascular ele é responsável pela circulação do sangue. E nessa circulação, certo, do sangue, ele está levando também os nutrientes que está vindo do sistema digestório e também o gás oxigênio que vem do sistema respiratório. Então, nós podemos perceber que os sistemas, ele tem uma integração, eles estão ligados, tem uma relação, certo? Então, um vai precisando do outro, certo? Agora vamos ver, certo, o sistema nervoso. O sistema nervoso é composto de encéfalo, medula espinal e nervos. Vamos ver as funções de cada uma dessas partes. O encéfalo comanda todas as funções do nosso corpo: correr, respirar, ouvir, ver, além de muitas outras habilidades. A medula espinal transmite e regula os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro. Os nervos transmitem os impulsos e conectam o sistema nervoso. Então, aqui nós percebemos as funções tão importantes do sistema nervoso. E como esse sistema ele é importante, porque ele comanda todas as ações corporais. Agora vamos ver a função do sistema urinário. O sistema urinário ele é responsável pela eliminação das substâncias tóxicas do nosso organismo, certo? Então, esse sistema, o sistema urinário,
ele tem essa função importantíssima, porque é muito importante eliminar essas substâncias tóxicas, certo? Então, os rins, que fazem parte do sistema urinário, ele vai filtrar o sangue, né? Vai tirar todos os resíduos, e esses resíduos vai ser eliminado juntamente com a urina, certo? Então, é muito importante a eliminação dessas substâncias tóxicas, justamente para não causar doenças, certo? Agora vamos ver, certo, a função do sistema genital. Bom, a função do sistema genital é produzir as células reprodutoras, certo? Então, vamos ver aqui, ó, nos testículos, no sistema genital masculino, e nos ovários, no sistema genital feminino, são produzidas as células reprodutoras, os espermatozoides e os óvulos, respectivamente. Então, o sistema genital, né, tem essa função de produzir as células reprodutoras, certo? Os testículos, que são os órgãos genital masculino, produzem os espermatozoides, e os ovários, que são os órgãos genital feminino, vai produzir os óvulos, certo? Agora vamos falar um pouco sobre a alimentação, nas páginas 158 e 159. A saúde, ela está relacionada à alimentação. Então, nós retiramos dos alimentos os nutrientes necessários para o nosso organismo, ok? Bom, os seres humanos, eles costumam comer alimentos de diferentes origens, né? Animal, vegetal, mineral. E de acordo com as substâncias que os alimentos contêm, eles são classificados em 3 grupos: construtores, energéticos e reguladores. Vamos aqui rever cada um desses grupos de alimentos. Os alimentos construtores são ricos em proteínas, substâncias que favorecem o crescimento e a reconstrução de estruturas do corpo, como no caso de um ferimento na pele, por exemplo. A carne, o leite, o queijo, o ovo, o feijão e a ervilha são exemplos de alimentos construtores. Os alimentos energéticos são ricos em açúcares e gorduras. Eles fornecem a energia para o nosso corpo realizar suas atividades e produzir calor. A maioria das frutas, a manteiga, o óleo, o arroz, o mel, a batata e os doces são exemplos de alimentos energéticos. E os alimentos reguladores são ricos em vitaminas e sais minerais, substâncias que regulam o funcionamento do organismo e previnem doenças. As frutas, os legumes, as verduras, os queijos e os peixes são exemplos de alimentos reguladores. Para ter boa saúde, é preciso ingerir alimentos construtores, reguladores e energéticos, mas na quantidade certa, na quantidade adequada para o nosso organismo, ok? Bom, a pirâmide alimentar, o que é que a pirâmide alimentar ela vai indicar? Ela indica os alimentos nas quantidades certas. Nós podemos perceber que a água está na base da pirâmide. A água, ela é muito importante, pois ela vai hidratar o nosso corpo. Então, é muito importante beber água, certo? Então, crianças, falamos aqui da importância da alimentação, os grupos de alimento, as substâncias que cada grupo, né, contém, certo? Então, vamos agora revisar o próximo conteúdo. Vamos agora para a página 170, algumas doenças e suas causas. Agora vamos revisar, certo, conteúdo sobre algumas doenças e suas causas. Vamos rever as doenças causadas por vermes e por micro-organismos. Vamos começar pelas verminosas, que são as doenças causadas por vermes. Vamos falar primeiro da ascaridíase. A ascaridíase é causada pela lombriga ou ascáride, um verme que se instala no intestino e provoca dor de barriga, falta de apetite e enfraquecimento. Uma pessoa pode contrair a ascaridíase quando ingere ovos do verme por meio de mãos sujas, levadas à boca e pela ingestão de água e alimentos contaminados. Os ovos do verme podem contaminar a água quando uma pessoa com a doença elimina suas fezes no ambiente. Se essa água for bebida ou usada para regar plantações, pode contaminar outras pessoas. Agora vamos ver a verminose, oxiurose ou enterobíase. É causada por um verme pequeno, quase transparente. A contaminação ocorre pela ingestão de ovos do verme em alimentos por ele contaminados. Da mesma forma que a ascaridíase, mãos sujas e poeira contaminada também são formas de transmissão dessa doença. O sintoma mais característico é a coceira no ânus. A pessoa pode ainda ter náusea, vômito, dores abdominais, diarreia e irritabilidade.
Agora vamos falar sobre o esquistossomose. Também conhecida como barriga d'água, essa doença é causada por um verme, o esquitossomo, que quando adulto vive nas veias do intestino e do fígado da pessoa contaminada, onde se reproduz. As fêmeas põem milhares de ovos. Uma parte deles fica no organismo da pessoa e a outra sai nas fezes. Quando a pessoa contaminada defeca em rios ou lagos, os ovos soltam larvas que se alojam no corpo de um caramujo de água doce, onde vão se desenvolver. Desses caramujos saem muitas larvas que se espalham pela água e podem penetrar na pele humana da pessoa que pisa descalças, nada ou toma um banho na água infectada. Pelo sangue, as larvas chegam ao intestino, onde cresce e se transformam em vermes adultos. A pessoa infectada fica com sérios problemas como enfraquecimento e lesões no fígado. Agora vamos falar da teníase. A teníase é causada por um verme achatado conhecido como solitária. Pode-se adquirir a teníase por ingestão de carne mal cozida contaminada de porco ou de boi, com larvas dos vermes, os cisticercos. A pessoa contaminada pode eliminar os ovos no ambiente por meio das fezes. Quando o animal ingere os ovos, eles dão origem a larvas e se instalam em sua carne, contaminando-a. Se uma pessoa comer essa carne mal cozida, os vermes se desenvolverão dentro de seu intestino. A teníase causa enjoo, diarreia e emagrecimento. Agora vamos falar da ancilostomíase ou amarelão. A contaminação aqui se dá por penetração de larvas dos vermes através da pele, principalmente a dos pés, ou por ingestão de ovos do parasita. Uma vez no intestino da pessoa, a fêmea põe ovos que são eliminados nas fezes. No solo, os ovos libertam larvas capazes de atravessar a pele humana. Pelo sangue, elas vão até o intestino, onde o verme se desenvolve. Como o verme se fixa à parede intestinal e ele alimenta-se de sangue, a pessoa pode ter anemia, acompanhada de fraqueza e emagrecimento. Então, nós vimos as formas de contágio e os sintomas causados pelas verminoses. Agora vamos falar de prevenção e tratamento das verminoses. Para prevenir as verminoses, é muito importante ter bons hábitos de higiene. Lavar as mãos com água e sabão, higienizar os alimentos, lavar frutas e verduras. Outra medida importante é o saneamento básico, o tratamento e distribuição da água, a coleta e o tratamento do lixo e o tratamento do esgoto. São medidas importantes de prevenção. Bom, para saber se uma pessoa está com verme, ela precisa fazer o exame de fezes. E se a pessoa está com alguma verminose, o que fazer? O médico ele vai passar uma medicação, um remédio, certo? Que são os vermífugos. Então, para cada tipo de verme, de verminose, o médico ele indicará o remédio correto, certo? Agora nós iremos falar sobre as doenças causadas por micro-organismos. Os micro-organismos são seres tão pequenos que a maioria deles só podem ser vistos com a ajuda de um aparelho chamado microscópio. Nós iremos falar agora sobre os benefícios que alguns micro-organismos podem trazer para o ser humano. E em seguida falaremos das doenças causadas por bactérias, fungos, protozoários e vírus. Vamos iniciar falando dos benefícios de alguns micro-organismos. No organismo humano, certos tipos de bactérias atuam no intestino, ajudando a absorver melhor os alimentos e deixando o corpo em equilíbrio. O ser humano também se aproveita da ação das bactérias em sua alimentação. Vamos dar aqui um exemplo, o queijo, né? Agora vamos falar dos fungos. Alguns fungos são usados na fabricação de alimentos e medicamentos. A penicilina é um exemplo conhecido desse uso. Existem também alguns fungos que são comestíveis. Bom, alguns micro-organismos eles são utilizados na fabricação de alimentos, como os empregados na produção de pães e iogurtes. Um exemplo desses alimentos são os probióticos, que são organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do indivíduo. Muitos produtos lácteos fermentados, como o iogurte e o kefir, contêm probióticos. Então, aqui nós vimos, que muitos micro-organismos eles trazem benefícios ao ser humano, certo? Eles podem ser usados na fabricação de alimentos e também de medicamentos, certo? Agora nós iremos falar das doenças causadas
por muitos micro-organismos. Vamos agora para a página 178. Muitas doenças causadas por micro-organismos, elas são contagiosas e elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Existem dois tipos de contágio, o contágio direto e o contágio indireto. O contágio direto é quando uma pessoa sadia pega o micro-organismo de uma pessoa doente, quando elas estão muito próximas. E o contágio indireto, uma pessoa sadia pode se contaminar através de objetos contaminados. Bom, agora vamos falar, das doenças causadas por micro-organismos. Vamos iniciar falando da doença de Chagas. A doença de Chagas é causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador de sangue, conhecido como barbeiro ou chupança. Ao picar uma pessoa, o barbeiro pode deixar no ferimento fezes contendo o parasita. As fezes provocam coceira. Ao se coçar, a pessoa facilita a entrada do parasita na pele e ele pode chegar até o coração através da corrente sanguínea. Enquanto está no sangue da pessoa, o parasita multiplica-se e invade seus órgãos, provocando a doença de Chagas. Caso atinja o coração, pode levar à morte. Agora vamos falar da dengue. A dengue é originada por um vírus transmitido ao ser humano pela picada de um mosquito. A primeira transmissão acontece quando a fêmea do mosquito pica uma pessoa com o vírus, infectando-se. Ao picar outra pessoa, o inseto injeta nela o vírus. O mosquito que transmite a dengue é chamado de Aedes aegypti. Podemos prevenir a dengue combatendo o mosquito transmissor. O Aedes aegypti é também um mosquito transmissor da chikungunya e da zika. Todas essas doenças podem causar cansaço, dores no corpo, febre, além de vários outros sintomas. Agora vamos falar da raiva. A raiva é causada por um vírus e pode acometer seres humanos, cães, gatos e outros mamíferos. O animal doente transmite o vírus da raiva quando morde, lambe ou arranha outro animal ou uma pessoa. Para prevenir a raiva, é preciso vacinar os cães e os gatos domésticos uma vez por ano e não deixá-los soltos na rua. Em caso de mordida por qualquer animal mamífero, deve-se procurar com urgência assistência médica. Agora vamos falar da cólera. A cólera é causada por uma bactéria denominada Vibrio cholérico, transmitida ao ser humano por meio de água ou alimentos contaminados. Para prevenir a cólera, devemos tomar os cuidados básicos de higiene e saneamento. Beber água filtrada ou fervida, lavar frutas e verduras e cozinhar bem os alimentos, especialmente peixes e outros animais que vivem na água. Em lugares em que não há rede de saneamento, as fezes contaminadas podem chegar a um rio e assim contaminar os peixes. Elas podem também chegar às águas usadas nas plantações. As pessoas que comerem um alimento contaminado poderão ficar doentes. Agora vamos falar do tétano. O tétano é causado por uma bactéria que pode ser encontrada em locais com bastante poeira, no lixo, no solo, em metais enferrujados, em fezes de animais e humanos e em objetos que possam contaminar o ser humano. A bactéria do tétano penetra no organismo por meio de cortes, arranhões ou outros ferimentos. Para prevenir o tétano, é importante lavar com água e sabão qualquer ferimento o mais rápido possível e tomar vacina antitetânica. Agora vamos falar da tuberculose. A tuberculose é causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch, que ataca vários órgãos, sobretudo o pulmão. São formas de prevenir-se contra a tuberculose: tomar a vacina BCG, ter uma boa alimentação, praticar atividades ao ar livre e evitar o contato com pessoas doentes. Então nós vimos algumas doenças causadas por micro-organismos, as formas de contágio e também como podemos nos prevenir com relação a essas doenças. Aqui na página 181 está falando prevenção de doenças. Muitas doenças contagiosas podem ser evitadas tomando-se vacinas. As vacinas, elas criam no nosso organismo defesas, então elas são muito importantes. As pessoas geralmente tomam as vacinas na fase da infância, quando crianças, então elas são importantíssimas. Bom, meus queridos, a nossa revisão de ciências acabou. Agora vocês irão fazer o trabalho avaliativo de ciências. Caprichem, coloquem nome completo e a turma, certo? Então façam um ótimo trabalho avaliativo. Beijos e fiquem com Deus.